Graça e paz, meus irmãos. Estamos na 35ª semana do ano 2024, pela graça de Deus. E nesta tarde abordaremos o seguinte tema: a importância da segurança nas Escrituras. Sabemos como é importante viver uma vida voltada para o conhecimento das Escrituras. Vivemos em uma época, queridos, que é importante. Nós, como igreja que somos, fomos chamados com o propósito de glorificar a Deus mediante a sua palavra. Sabemos, queridos, que viver uma vida segundo Cristo, ou segundo o seu chamado, nunca foi uma vida de facilidade. O próprio Jesus, ele já nas suas palavras, ele nos diz lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, queridos, olhando e observando o texto o qual nós vamos apresentar neste momento, em segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 14, para nossa reflexão, que nos diz a palavra do nosso Deus. Por esta razão, pois te ademoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhe, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A meditação agora, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé, com amor, que está em Cristo Jesus. Guardo o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, meus irmãos, como já foi falado nesta tarde, nós queremos ser grato a Deus por esta oportunidade e por ter este momento de apresentar a importância das Escrituras para o crescimento de cada cristão. Nesse texto lido, Paulo relembra a Timóteo o que ele possuía, o dom espiritual, o qual o próprio Deus tinha lhe dado. E ele, como homem fiel, que foi chamado, não deveria se tornar uma pessoa amedrontada, covarde, mas tornar uma pessoa disciplinada, que buscasse, assim, a presença de Deus. É importante também a gente observar no texto que Paulo incentiva a Timóteo a ele não se envergonhar, mas a aceitar qualquer sofrimento por amor do Evangelho. Pensando nisso, queridos, é importante nós tenhamos o cuidado e também observarmos como a igreja nesses últimos dias ela precisa se doar mais, buscar mais, entendendo que viver uma vida com Cristo ou viver uma vida segundo o Evangelho, devemos entender que fomos chamados para viver uma vida segundo a cruz e não segundo o nosso ego. É isso que Paulo apresenta no versículo 6 ao versículo 8 do capítulo 1, quando ele vai nos dizer não se envergonhar, mas aceitar qualquer sofrimento por amor do Evangelho. Além do mais, Paulo mostra a Timóteo o grandioso amor de Deus,
que antes dos tempos eternos foi concedido não por obras praticadas, mas sim pela graça de Jesus Cristo. Por este motivo, ele deveria se manter fiel e íntegro diante do nosso Deus. Então, meus amados, olhando para esse princípio, observamos o quanto Paulo ele encoraja o jovem Timóteo a depender com exclusividade da sã palavra de Deus e manter firme a confiança em Jesus Cristo, assim como ele mostra no versículo 13. Porque ele, disse o apóstolo, Jesus venceu a morte e nos trouxe luz, vida e imortalidade mediante o Evangelho. Paulo demonstra gratidão ao Senhor pela fé, sem fingimento de Timóteo, que habitou primeiramente, Paulo demonstra gratidão ao Senhor pela fé. Primeiramente, ele apresenta que houve-se uma fé em Timóteo sem fingimento, uma fé que primeiramente habitou em sua avó e depois em sua mãe. E foi esta fé que estava na vida de Timóteo. Então Paulo chama a Timóteo com este propósito, para que ele seja zeloso da sã doutrina. Também aguardar as preciosas palavras de Deus e reforçar ainda que é impossível amadurecer como líder, como uma liderança, sem a dependência do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, viver segundo as Escrituras é preciso se doar por ela. Viver segundo as Escrituras é necessário viver essa vida de oração, essa vida de busca, essa vida de dependência, de comunhão, esta vida de doação, enfrentando os desafios que muitas vezes a vida ela nos proporciona. Então, precisamos entender que tudo isso só podemos ir à frente se dependermos do Espírito Santo. Diante disso, queridos, é necessário esclarecer que a igreja, na atualidade, ela só terá um bom êxito se estiver na dependência de Cristo, para nos conscientizar disso por meio da sua palavra, que somente o Espírito Santo é capaz de nos conduzir. E quando ele nos conduz, ele nos traz uma vida segundo os padrões instituídos nas Escrituras. As Escrituras elas nos mostram que foi Deus quem instituiu líderes e pastores para conduzir a sua igreja, conforme Efésios capítulo 4 e versículo 11. O seu propósito é manter a edificação da igreja e o corpo de Cristo autêntico, para que assim essa igreja ela possa ser perseverante. O seu propósito é manter essa igreja edificada no corpo de Cristo. Podemos nos remeter ao exemplo da igreja em Atos, quando observamos o capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47, que os irmãos ali se mantinham perseverantes na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, e o texto lá vai nos informar que em cada alma havia temor. Essa deve ser a igreja, queridos, que nós, ou todo cristão, deveria ter o desejo no coração de vivermos uma igreja onde pudéssemos sermos participantes na doutrina, nas orações, no partir do pão, no comunhão. Esta deveria ser uma prática de piedade da igreja da atualidade. Deveríamos viver uma vida de generosidade, uma vida com mais piedade de uns para com os outros. Essa é a exclusividade daqueles que vivem uma vida centrada nas Escrituras. Aqueles que têm uma vida centrada nas Escrituras, eles zelam por uma sã doutrina. Paulo ele conclui esse pensamento mostrando como é importante o bom caminhar de uma igreja saudável. Mesmo ele tendo Timóteo como aquele jovem que daria continuidade, é preciso nós estarmos atentos ao modelo que Paulo ele apresenta nessa epístola.
Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, fé, longanimidade, amor e perseverança. Queridos, são essas características que não podem faltar nos dias atuais. É essas palavras que o apóstolo Paulo, ele conclui nos dizendo no versículo 13: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé, com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em mim. Portanto, queridos, eu quero, neste momento, agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos dado e já vos convidar para que possamos viver uma vida devocional de oração e uma vida de gratidão a Deus, que a nossa intenção nessa devocional é incentivar os irmãos a permanecerem em oração durante a semana e continuarem lendo as Escrituras a cada dia. Convidamos aos irmãos a participarem dos cultos nas nossas igrejas durante a semana. Vamos, neste momento, estarmos orando e agradecendo a Deus por esta oportunidade. E nesses pedidos, eu vou estar orando para a glória de Deus junto com você, e nesta oração nós vamos estarmos intercedendo pela igreja, pelas lideranças, pelos departamentos e assim sucessivamente. Oremos em nome de Jesus. Amantíssimo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta tarde, de aqui estarmos compartilhando, ó Deus, com a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo que falou aos nossos corações. Te pedimos neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor ajude a Sua igreja a permanecer intacta, fiel, ó Deus, entendendo qual é o propósito, qual ela foi chamada, assim como o apóstolo Paulo, ele escreve com tanto amor e carinho a este jovem amado Timóteo, lhe mostrando a importância dele permanecer fiel no combate, nas dificuldades, guardando assim as sãs palavras e tendo um padrão para o louvor, Senhor, da Tua glória. Queremos também, nesta oração, meu Deus, te pedir pelas lideranças da nossa igreja, pelos nossos pastores. Toma cada um deles, Senhor, em Tuas mãos, a nossa denominação, que o Senhor dê graça, para que a cada dia eles possam, ó Deus, viver uma vida segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, meu Deus. Que cada homem desses que foram escolhidos, Senhor, que o Senhor dê graça e fortaleça. Também te pedimos nesta tarde, ó Deus, pelos departamentos que compõem esta igreja, que o Senhor também fortaleça, ó Deus, dê compromisso a cada um, ó Deus, que cada um possa buscar a Tua palavra, ó Deus, que cada um possa orar mais e mais, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Obrigado, meu Deus, por este momento. Continua conosco, nós te oramos em nome de Jesus, grato ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero agradecer nesta tarde, agradecendo a Deus em primeiro lugar e pedindo aos irmãos que continuemos buscando ao Senhor para a glória de Deus. Deus abençoe em Cristo Jesus.